Começar aqui, gente. Nós estamos no quarto livro da Bíblia, no livro do Antigo Testamento, que é o livro de Números, capítulo 7, capítulo 6, foi bem interessante também. Agora vamos a ler aqui, Números, capítulo 7, versículo 1. No dia em que Moisés acabou de armar o tabernáculo de Deus, Moisés o ungiu e santificou, juntamente com todos os seus móveis, o altar e todos os seus utensílios. Depois de ungir e santificar essas coisas, versículo 2: os maiorais de Israel, os cabeças das casas paternas, que é o homem mais velho, cabeça, aquele que mandava na família, fizeram uma oferta. Esses maiorais das tribos que tinham supervisionado o registro, versículo 3, levaram sua oferta perante Jeová: 6 carroças cobertas e 12 touros, uma carroça para cada 2 maiorais e um touro para cada um dos maiorais. E os apresentaram diante do tabernáculo de Deus. Versículo 4. Jeová então disse a Moisés: Moisés, versículo 5. Aceite deles, esses maiorais, essas coisas, visto que serão usadas no serviço da tenda de reunião de Deus. E você, Moisés, deve dá-las aos levitas, que são os filhos de Levi, a cada um conforme for necessário para cumprir os deveres que eles têm, que Deus mandou fazer, as coisas que ele pediu no tabernáculo. Lembra que os levitas iam ficar o quê? Enquanto os outros iam para a guerra, os levitas iriam ficar ali cuidando do tabernáculo, conforme Deus tinha mandado. Versículo 6. Portanto, Moisés aceitou assim carroças e aceitou também os touros e os deu aos levitas, que são filhos de Levi, descendências de Levi. Versículo 7. Deu 2 carroças e 4 touros aos filhos de Gerson, conforme era necessário para cumprir os seus deveres que Deus tinha mandado eles fazerem no tabernáculo de Deus. Versículo 8. E deu 4 carroças e 8 touros aos filhos de Merari, que também iria trabalhar no tabernáculo para Deus, conforme era necessário para cumprir os seus deveres lá no tabernáculo de Deus. Todas essas coisas estavam sob a direção de Itamar. Itamar era filho de Arão, o sacerdote. Versículo 9. Arão era irmão de Moisés, o irmão mais velho de Moisés. Mas, versículo 9, mas ele não deu nada aos filhos de Coate, visto que os seus deveres envolviam o serviço do lugar santo, e eles carregavam as coisas sagradas nos ombros. Então não precisava de touro nem de carroça, porque eles iam carregar as coisas sagradas nos ombros. Versículo 10. Os maiorais fizeram sua oferta na inauguração do altar de Deus, no dia em que este foi ungido, quando os maiorais apresentaram sua oferta diante do altar de Deus. Versículo 11. Jeová disse então a Moisés: Moisés, cada dia um dos maiorais apresentará sua oferta para a inauguração do altar de Deus. Versículo 12. Quem apresentou sua oferta no primeiro dia foi Nasson. Nasson. O Nasson era filho de Aminadab, da tribo de Judá. Versículo 13. Sua oferta foi um prato de prata, um prato que era feito de prata, que pesava 130 ciclos, e uma tigela de prata, todinha de prata, que pesava 70 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo. Era uma moeda que Deus, colocou lá. Ambos cheios de farinha fina, misturada com azeite, para uma oferta de cereais a Deus. Versículo 14. Uma pequena tigela de ouro, que pesava 10 ciclos, cheia de incenso, que Deus amava incenso também. Versículo 15. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida deles, assim que nascesse até um ano de idade. Não podia ter pinta, não podia mancar, não podia ter lepra, não podia ter nada. Tinha que ser sadio.
Versículo 16. Um cabrito para uma oferta pelo pecado das pessoas, né? Fazia um ritual pelo pecado, porque não tinha Jesus ainda, ele não tinha vindo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 17. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneirinhos, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano de idade. Essa foi a oferta de Nasson, que era filho de Aminadab da tribo de Judá. Versículo 18. No segundo dia, o maioral de Issacar, Netanel, que era filho de Zoar, fez a oferta dele. Versículo 19. Netanel apresentou como oferta um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina, misturada com azeite para uma oferta de cereais ao Senhor Deus. Versículo 20. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso, que Deus também gosta muito de incenso. Versículo 21. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida deles, para uma oferta queimada para Deus. Matava eles, pegava o rim com a gordura, pegava o fígado com a gordura, alguns órgãos que Deus mandava, colocava para queimar, era como incenso agradável a Deus. Não podia quebrar nenhuma parte dos animais. O resto tinha que ser queimado fora do tabernáculo. Algumas vezes Deus deixava os sacerdotes comer, mas tinha que comer tudo no mesmo dia. O resto que sobrasse no outro dia tinha que ser queimado fora do tabernáculo. E não podia outra pessoa comer, não podia outra pessoa pegar. Era só os sacerdotes que fazia essa expiação, essa devoção, esse ritual a Deus. Versículo 22. Um cabrito para uma oferta pelo pecado. Versículo 23. E um cabrito para um sacrifício de participação em comum. 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano de idade. Essa foi a oferta de Natanael, que era filho de Zoar. Versículo 24. No terceiro dia, o maioral dos filhos de Zebulão, que se chamava Eliabe, era filho de Elon. Eliabe era filho de Elon. Versículo 25. Fez sua oferta, que foi um prato de prata que pesava 130 ciclos e uma tigela de prata que pesava 70 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo de Deus. Ambos cheios de farinha fina misturada com azeite, para uma oferta de cereais. Versículo 26. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 ciclos, cheia de incenso. Versículo 27. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida deles, para uma oferta queimada ao Senhor Deus. Versículo 28. Um cabrito para uma oferta pelo pecado deles. Versículo 29. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano de idade. Essa foi a oferta de Eliabe, que era filho de Elon. Versículo 30. No quarto dia, o maioral dos filhos de Ruben, que se chamava Elisur, era filho de Sedeur. Versículo 31. Fez a oferta dele, que deu para o sacerdote um prato de prata, que pesava 130 ciclos, uma tigela de prata, que pesava 70 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo na época, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite, para uma oferta de cereais a Deus. Versículo 32. Uma pequena tigela ele também deu de ouro, que pesava 10 ciclos, cheia de incenso. Versículo 33. Um novilho, um carneiro, um cordeiro no primeiro ano de vida deles, até de 1 ano de idade, que Deus aceitava. Mas não, para uma oferta queimada. Versículo para Deus. Versículo 34. Um cabrito para uma oferta pelo pecado deles. Versículo 35. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano de idade. Essa foi a oferta de Elisur, que era filho de Sedeur. Versículo 36. No quinto dia, o maioral dos filhos de Simeão, que se chamava Selumiel, era filho de
Zurizadaí. Versículo 37. Fez a oferta deles também, que foi um prato de prata que eles deram para o sacerdote. Esse prato, ele pesava 130 ciclos. Deu também uma tigela de prata que pesava 70 ciclos. Deu também todos os ciclos segundo o padrão do lugar santo de Deus, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite, para uma oferta de cereais a Deus. Versículo 38. Uma pequena tigela de ouro, que também eles deram ao sacerdote Arão e aos seus 2 filhos, que eram sacerdotes, uma tigela de ouro purinho, que pesava 10 ciclos, cheia de incenso. Versículo 39. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida deles. Deus só aceitava o carneiro, o cordeiro, o novilho até 1 ano de idade, tá? Sem nenhum problema de saúde, sem nenhuma mancha, sem nada, de mancar, sem nada. Versículo 40. Um cabrito para uma oferta pelo pecado deles. Versículo 41. E para um sacrifício de participação em comum. 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano de idade. Essa foi a oferta de Selumiel. Selumiel era filho de Zurizadaí. Versículo 42. No 6º dia, o maioral dos filhos de Gade, que se chamava Eliasaf, era filho de Deuel. Versículo 43. Fez sua oferta que ele levou para o Arão, que era o sacerdote de Deus. Ele levou um prato de prata que pesava 130 ciclos, uma tigela de prata que pesava 70 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo de Deus, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite para uma oferta de cereais a Deus. Versículo 44. Uma pequena tigela de ouro ele também deu para Arão, sacerdote, que pesava 10 ciclos, cheia de incenso. Versículo 45. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida deles, até 1 ano de idade, para uma oferta queimada a Deus. Versículo 46. Um cabrito para uma oferta pelo pecado deles, da família deles, da descendência deles. Versículo 47. E para um sacrifício de participação em comum. 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano de idade. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. Versículo 48. No 7º dia, o maioral dos filhos de Efraim, que se chamava Elisamá, que era filho de Amiúde, versículo 49, fez sua oferta também. Ele levou até o sacerdote um prato de prata que pesava 130 ciclos, uma tigela de prata que pesava 70 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite, para uma oferta de cereais a Deus. Versículo 50. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 ciclos, cheia de incenso. Versículo 51. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida deles, para uma oferta queimada a Deus. Versículo 52. Também levaram um cabrito para uma oferta pelo pecado deles. Versículo 53. E para um sacrifício de participação em comum, levaram 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de até 1 ano de idade. Essa foi a oferta de Elisamá, filho de Amiúde. Versículo 54. No 8º dia, o maioral dos filhos de Manassés, que se chamava Gamaliel. Gamaliel era filho de Pedazur. Versículo 55. Fez sua oferta, ele deu para o sacerdote Arão um prato de prata que pesava 130 ciclos, uma tigela de prata que pesava 70 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite, para uma oferta de cereais a Deus. Versículo 56. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 ciclos, cheia de incenso. Versículo 57. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida deles, para uma oferta queimada. Versículo 58. Um cabrito para uma oferta pelo pecado deles. Versículo 59. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano de idade. Não poderia ser mais de 1 ano de idade. Deus não aceitava. Essa foi a oferta de Gamaliel,
que era filho de Pedazur. Versículo 60. No 9º dia, o maioral dos filhos de Benjamim, que se chamava Abidã. Abidã era filho de Gideone. Versículo 61. Fez sua oferta, um prato de prata, e levou até Arão, o sacerdote, os 2 filhos de Arão, que era irmão de Moisés, sacerdotes, aí, que Deus escolheu. Não foi o homem que escolheu, não, foi Deus. Eles levaram até os sacerdotes, como oferta, um prato de prata que pesava 130 ciclos, uma tigela de prata que pesava 70 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite, para uma oferta de cereais a Deus. Versículo 62. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 ciclos, cheia de incenso também. Versículo 63. Um novilho, um carneiro, um cordeiro, até o primeiro ano de vida deles. Até um ano de vida desses carneirinhos, desses cordeirinhos aí, para uma oferta queimada a Deus. Versículo 64. Um cabrito para uma oferta pelo pecado deles. Versículo 65. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de até um ano de idade. Essa foi a oferta de Abidã. Abidã era filho de Gideone. Versículo 66. No 10º dia, o maioral dos filhos de Dan, que se chamava Aiezer, que era filho de Amissadai. Versículo 67. Fez sua oferta também. Ele levou até o sacerdote um prato de prata que pesava 130 ciclos, uma tigela de prata que pesava 70 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite, para uma oferta de cereais a Deus. Versículo 68. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 ciclos, mas estava cheia de incenso. Versículo 69. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de primeiro ano de vida, para uma oferta queimada a Deus. Versículo 70. Um cabrito para uma oferta pelo pecado deles. Versículo 71. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros eles levaram, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de até um ano de idade. Deus não aceitava mais, não. Tinha que ser até um ano de idade. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. Versículo 72. No 11º dia, o maioral dos filhos de Aser, que se chamava Pagiel. Pagiel era filho de Ocrã. Versículo 73. Fez sua oferta também. Ele levou até o sacerdote Arão um prato de prata que pesava 130 ciclos, uma tigela de prata que pesava 70 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo de Deus. Ambos cheios de farinha fina misturada com azeite, para uma oferta de cereais a Deus. Versículo 74. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 ciclos, cheia de incenso. Versículo 75. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida deles, para uma oferta queimada. Deus não aceitava carneirinho, nem nada que fosse a mais de um ano de idade. Versículo 76. Um cabrito para uma oferta pelo pecado deles. Versículo 77. E para um sacrifício de participação em comum, levou 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano de idade. Essa foi a oferta de Pagiel, que era filho de Ocrã. Versículo 78. No 12º dia, já é o 12 dia já, o maioral dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Versículo 79. Fez sua oferta. Ele levou também para Arão, o sacerdote, os filhos de Arão, que eram sacerdotes também, irmão de Moisés, sobrinhos de Moisés, que Deus escolheu eles como sacerdotes. Foi Deus que escolheu, não foi o homem. Fez sua oferta. Levou para eles um prato de prata que pesava 130 ciclos, uma tigela de prata que pesava 70 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo de Deus, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite, para uma oferta de cereais a Deus. Versículo 80. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 ciclos, cheia de incenso. Versículo 81. Um novilho, um carneiro, um cordeiro para o primeiro ano de vida, para uma oferta queimada a Deus. Versículo 82. Um cabrito para uma oferta pelo pecado deles. Versículo 83. E para um sacrifício de participação em comum, eles levaram 2 touros,
5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano de idade. Essa foi a oferta de Aira, que era filho de Enã. Versículo 84. Essa foi a oferta de inauguração do altar feita. Versículo 84. Essa foi a oferta de inauguração do altar de Deus, feita pelos maiorais de Israel, quando o altar de Deus foi ungido. Versículo ungido. Foi ungido 12 pratos de prata, as 12 tribos de Judá, né? 12 pratos de prata, 12 tigelas de prata, 12 pequenas tigelas de ouro. Versículo 85. Cada prato de prata pesava 130 ciclos, e cada tigela pesava 70 ciclos, de modo que o peso de toda a prata dos recipientes foi de 2.400 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo de Deus. Versículo 86. As 12 pequenas tigelas de ouro, cheias de incenso, pesavam 10 ciclos cada uma, segundo o ciclo padrão do lugar santo de Deus, de modo que o peso de todo o ouro das pequenas tigelas foi de 120 ciclos. Versículo 87. Os animais usados para a oferta queimada foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano de idade, junto com os correspondentes ofertas de cereais, e 12 cabritos para uma oferta pelo pecado do pessoal. Versículo 88. E os animais usados para o sacrifício de participação em comum foram 24 touros, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de até 1 ano de idade. Essa foi a oferta de inauguração do altar de Deus depois de este ter sido ungido. O altar de Deus ter sido ungido. Versículo 89. Sempre que Moisés entrava na tenda de reunião de Deus para falar com Deus, ouvia a voz lhe falando de cima da tampa do da arca do testemunho, do meio dos 2 querubins, e Deus falava com Moisés por ali.